Na Independente, Esportes em Desfile. 14 horas 3 minutos, temperatura marcando 21,1, umidade relativa do ar de 62%. Nós estamos de volta pela Rádio Independente, a partir de agora também no canal 20 da NET, que vai ao ar a partir das 6h30 da tarde, com reprise à 1 da tarde. TV informativo no canal 20 da NET, você nos acompanha hoje pela TV a partir das 6h30 da tarde. É o Esporte Sem Desfile, em nome de Apomedil. Se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o seu concessionário Mercedes-Benz. Apomedil em Lajeado, na BR-386, quilômetro 347. Ligue Telepeças 3726-8040. Roque Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes de todas as marcas. Na RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta, em Lajeado. O telefone é o 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10-621 e assine. NET, o mundo é dos nets. Compre o presente do Dia das Mães na Prata e ela pode ganhar um belo cachê. Já pensou, José Preto? Tá afim? Show de bola. É isso aí. PADL... filho, né? É isso aí. PADL Estrela Serviços, especializada em poda de árvores e limpeza de redes elétricas. Em Estrela, na Rua Dona Rosália, 293, o telefone é o 3720-2168. São 2 da tarde, mais 4 minutos, temperatura marcando 21,1. Vai terminar essa novela Oscar aí, rapaziada? Vocês acham que o Internacional, ele enfim... pode sair no bid... Hoje, né? Exatamente, até as 19 horas de hoje. Como poderia até as 19 de sexta. E não saiu. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está com a expectativa de jogar o primeiro jogo da decisão domingo em Caxias do Sul. Treinou entre os titulares, está bem fisicamente, eu acho que é um grande acréscimo para o time do Internacional. O Inter tem convicção que ele joga no fim de semana, né? Então, o Internacional não vai arriscar começar a treinar uma equipe que daqui a pouco não vai para o campo no fim de semana. E são alguns desfalques importantes, né? O Leandro Damião está fora, né? Moledo está fora, o Kleber por lesão vai parar por mais tempo, o jogador será operado, lateral esquerdo. Adutor da coxa direita. Né? O Fabrício vem bem. Vem bem, sim. Vem jogando mais, inclusive, que o Kleber. E o Inter vai pegar um time que está um mês sem jogar, né, Moisés? O Caxias vai fechar agora domingo, um mês do último jogo. O novo técnico... Não se fez nem amistoso, né, José? Pelo menos só contra os juniores. O único trabalho que foi feito um pouco diferente do que os outros treinamentos. E o técnico, o Mauro Ovelha, ele não viu ainda, ele não viu o fardamento de jogo ainda. Ele assumiu o comando do Caxias e só viu o fardamento de treino. Fardamento de jogo ele não viu ainda. Quer dizer, ele não sabe nem como é que vai... É uma coisa maluca esse campeonato. O cara fica esperando. Eu acho que o Caxias teve um prejuízo danado nesse tempo todo parado aí, porque, olha, motivar jogador. Talvez tenha trabalhado forte a questão física, né? Talvez possa ser uma... Vai botar físico em cima de... Eu sei lá. O Caxias tem um problema ainda mais grave. O Caxias está com salários atrasados. Não é a parte dos salários que corresponde a 60% do que ganha o atleta nos contratos do Caxias, e sim o direito da imagem, que a porcentagem do direito de imagem dentro do valor proposto pelo clube, do que foi acordado com o atleta, é de 40%. Esses 40% de cada atleta estão atrasados há 2 meses, há 60 dias. E tem um percentual que é mínimo do salário do jogador que também está atrasado, mas referente somente ao último mês. Alguns dias, mas existe o atraso. Eu não sei, o Voge está falando que a premiação que o Caxias ganha agora para disputar a final, ela já vai ser injetada direta no bolso dos jogadores, logo depois do campeonato. Mas o jogador com o salário atrasado, ele também sente um pouco, né? Eu acho que ele vai ter que ele vai ter que jogar com os jogadores na seguinte regra, né? Olha, a renda de domingo... Nós vamos conversar na segunda-feira. E vai ter casa cheia. Então, certo. É a possibilidade aí dele dar uma ajeitada nesse atraso aí de pagamento de jogadores. Porque se ele não buscou dinheiro até agora, se não for da renda, os jogadores talvez não vão ter a mesma motivação para esperar a renda do Beira-Rio. Não, e tem muita gente que fala o seguinte: o jogador não sente salário atrasado. Não sente não. Tem um monte de time aí fazendo greve e não joga. Não tem uns que sente até com salário em dia. Para com isso, cara. Sente sim, sente. Tem uns quantos aí que com salário em dia não andam. Imagina se tivesse salário atrasado. O jogo vai ser duro pro Inter domingo, vai ser duro, vai ser complicado. É impossível que o Caxias não esteja motivado.
Ponto. O Inter é melhor? É outra grande verdade. Aliás, muito melhor que o Caxias. É jogo da superação para o time da Serra e é jogo para o Inter jogar. O Inter só jogando, já vai ser campeão gaúcho. Lembrando que a rapaziada pode participar conosco através do Torpedo 99 78 78 85 para participar do nosso debate aqui, colocando a sua opinião. Vamos trazer as informações do Clube Esportivo Lajadense. Informações do Lajadense. Patrocínio Beló Veículos e Sul Cores. De novidade, muito pouco, Jaci Preto? Nenhuma, eu diria nenhuma. O que tem do Lajadense é que o Mikael, que teve o contrato encerrado, né, depois do Campeonato Gaúcho, ele renovou com o Lajadense e foi emprestado para o Caxias. E claro, ele não vai poder participar dos jogos agora contra o Internacional, porque ele disputou o Campeonato Gaúcho. Então, na mesma situação do Fernando, ele foi contratado para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? A Série C, aliás, o Caxias joga C, né? C. A D joga o Juventude. Então, ele foi emprestado, e aí, dependendo do rendimento dele, deve ter, não sei qual é a questão da cláusula, desse jogador ter o direito de ser adquirido pelo próprio Caxias. Então, o Luiz Fernando está acertado, permanece, isso já foi até inclusive divulgado. Os juniores aguardam uma definição de adversário ainda para a próxima fase. Em princípio é o Juventude de Caxias, o Brasil de Pelotas e o Passo Fundo. Em princípio tem um jogo atrasado, dependendo do resultado pode mudar aí a classificação e aí mudar também o adversário. E não tem ainda a questão de treinador ainda não. E só para colocar, como já foi dito também, o Benhur Pereira, ex-técnico do Lajadense, agora é técnico do Cerâmica de Gravataí. O Lajadense ainda não tem a definição do treinador. Está conversando e está indo pelos bastidores, mas oficialmente nada. E também a direção está olhando muitos jogos da segunda divisão, que é o que está acontecendo, pelo menos por enquanto, por aí, né, para dar uma observada, olhada, para saber a quantas anda os jogadores. Até para poder, quem sabe, na Copa RS, tentar fazer uma observação melhor no laboratório e valorizar a prata da casa, que são os juniores na Copa RS. Essa é a intenção, num primeiro momento, do Lajadense. Quanto falta para começar a Copa RS? É agosto, né? Agosto, né? Fala-se que é em agosto agora. 3 meses. Né, a partir do segundo semestre do mês de agosto. Então o Lajadense teria que começar os trabalhos de pré-temporada no começo ou pela metade do mês de julho, né? 30 dias antes, para poder definir. Então, eu acho Final de junho tá bom, Jaci. É isso aí. Final de junho tá bom, começo de agosto começa. Ainda tem bastante tempo o Lajadense para contratar um treinador. Ainda tem. Porque em junho você já começa a montar o time, né? A gente sabe que a base, daqui a pouco, vai colocar alguns jogadores que estão se destacando nos juniores. Isso é muito importante, eu sou a favor disso. Sou muito favorável a isso. Você tem que revelar jogadores. Agora, daqui a pouco chega ali em julho, mas eu tenho certeza que o Lajadense até lá vai fechar. Tem uma informação aí, Jaci, o Gelson Conte ganhou força, né? O nome Gelson Conte ganhou força nos últimos dias. Confere isso? É um técnico que participou do Campeonato Gaúcho, tá por aí. E de repente se enquadra perfeitamente dentro também da disponibilidade de verba, e conhece o projeto do Lajadense. Então, aliás, ele nunca foi descartado, na verdade. Não. Né? Eu acho que nós que chegamos a descartá-lo. Eu pensei que ele não seria contratado. A direção não. A direção muito nunca falou nada. A gente falava muito no Piccoli. Mas o Piccoli é a ficha 1. O Piccoli é a ficha 1. Mas está dificultando, né? Eu te diria, valores que são eu te diria, na verdade, o seguinte. Eu vou tentar fazer uma leitura no seguinte. Qual é o time que está contratando o técnico? Tá, o Cerâmica contratou. Tudo bem, Benhur Pereira. Por exemplo, se vai contratar o treinador agora, no mês de maio, está começando o mês de maio, o técnico ele vai acertar e já começa a correr o salário? Depende do contrato. Esse é o detalhe. Bem, né? de repente os treinadores querem, então, se eu acertar, quero começar a receber. Aí tu vai ficar pagando maio, junho, e aí depois lá em julho é que ele vai começar a trabalhar. A pergunta que eu faço é a seguinte, e eu não entro nem na questão da qualidade do técnico, porque a gente trabalhou com ele aqui por 2 anos e não se discute a qualidade do Benhur. Por essa situação, vocês acham que o Cerâmica daqui a pouco larga na frente? Eu acho que não, porque o Benhur vai começar a trabalhar ele vai começar a observar jogadores, isso sim. Mas todos os técnicos estão observando jogadores. O Piccoli não está em casa dormindo.
O Rogério Zimmermann lá do Canoas não está em casa dormindo. Quer dizer, o trabalho pelos treinadores é semelhante à única situação que o Benhur está com o contrato. Vai diminuir um pouquinho. O que o Benhur tem de vantagem, e o Cerâmica tem de vantagem, é que ele já vai com o diretor e já pode falar de salário com os jogadores. Ó, essa é a direção diz, tal jogador, aí o Benhur diz, vamos dar uma olhada nele. Aí os dois vão olhar o jogador. Agora aqui não, aqui o diretor vai sozinho olhar, porque não tem treinador para levar junto. E no caso do Piccoli ou do Gelson ou qualquer outro treinador, quando ele vai sozinho também para olhar os jogadores. Eu acho que tem uma vantagem no Cerâmica nesse aspecto. Mas eu não sei se o Benhur também não acertou para começar no mês de julho. Olha, a partir de julho então tá acertado, lá eu começo a receber. Não sei. Dá para chutar mais ou menos. Que time nenhum largou na frente aí então, né? Dá para chutar mais ou menos o que o Benhur deve ter pedido lá pro Cerâmica, Jaci? Eu acho que é a mesma coisa que ganharam lá já dentro. Não foge disso aí. 65 mil reais. É o ano todo. O ano todo. Mais ou menos isso. O Benhur estava em torno de, eu acho que 8 mil reais por mês. Era mais ou menos esse aí o salário do Benhur. Ele deve ter acertado pelo mesmo salário, talvez até num primeiro momento de Copa RS, passando para 6 e depois passar para 8,5, 9 no Campeonato Gaúcho do ano que vem. Uma média aí de salário de um semestre que vale pouco ou quase nada, né? Para depois um Campeonato Gaúcho. Te diria que é mais ou menos isso. Mas pode ser que ele passou dos 20 e ninguém me avisou, né? Até porque não precisa me avisar. Não tem nada a ver com isso, né? Isso, lembrando que às 18h30, pela TV Informativo, canal 20 da NET, você também acompanha o Esportes em Desfile. Felipe, pela Libertadores, ontem 2 partidas importantes. O jogo da quase meia-noite, 11h30, começou a partida do Cruz Azul contra o Libertad do Paraguai, 1-1 no jogo da ida, lá no México. Libertad tem vantagem para o jogo da volta. Se empatar 0-0 já está classificado. E o Vélez contra o Atlético Nacional da Colômbia, ganhou o jogo fora por 1-0 e teve até pênalti que perdeu. Então eu acho que o Vélez da Argentina encaminhou. A gente fica analisando os outros times, até porque o Internacional passando agora pega o vencedor de Boca e Unión Espanhola, que me parece que jogam hoje à noite. Certo. O Vélez está jogando um futebol muito interessante, hein? O Vélez chegou ano passado na semifinal, né? E daí foi desclassificado com aquele gol que o Peñarol fez bem no fim. Teve pênalti depois que o Vélez bateu. Se tivesse convertido o El Tanque lá, teria colocado o Vélez na final contra a equipe do Santos. Mas o Vélez é um time que manteve a equipe, contratou o Prato, por exemplo. Lucas Prato, que estava emprestado para o time do Chile, no passado, né? Mas é um jogador que pertence ao Boca Juniors. O Prato está lá, um jogador que se adaptou bem. A base está mantida. O goleiro, o Baroveiro, é um goleiro muito experiente, um cara que não treme na decisão. Acho que o Vélez é um dos times que vai brigar aí pelo título da Libertadores. É ruim não só para o Inter, para todos os brasileiros que estão jogando a Libertadores da América. Corinthians pega o Emelec hoje, na primeira partida, né? Isso aí. E tem o Vasco também, né? O Vasco joga hoje também. O Vasco é o único brasileiro, porque, claro, tem o Internacional, mas aí é confronto também contra o Fluminense, é outra equipe brasileira. Mas o Vasco é a única equipe que começa jogando fora, né? Dos brasileiros. Começa em casa. E aí define fora. O Corinthians, Fluminense e quem mais? Tem mais um brasileiro aí, né? Ou não? E o Inter? O Inter começou em casa. Acho que foi só isso, né? Mas o Vasco agora define fora do país, né? Porque Inter e Fluminense está dentro do país. Não, o Santos já jogou a primeira fora, né, isso, Felipe? E perdeu por 2-1. Isso, tem o Santos ainda. O Santos perdeu por 2-1. Tem muita gente que está achando que o jogo do Santos é uma barbada. Teoricamente sim, só que perdeu a primeira, né? Mas foi uma guerra lá também. Foi. 1-0 na volta chega pro Santos. Chega, né, Marcelo? Mas lembra que esses dias o The Strongest era motivo de piada e o time do Santos fez 2 gols só no finalzinho? Os 40, né? Daqui a pouco tu chuta, bate no poste, perde um pênalti e foi pro saco, né? A vantagem agora é do time da Bolívia. É Bolívar, né? Bolívar. Mas não vai resistir. Eu também acho, Marcelo, só que tem uma vantagem. Acho que contra isso a gente não pode ir, né? Contra a vantagem que o time boliviano conseguiu. Vamos analisar os confrontos que os brasileiros já fizeram. O Inter e o Fluminense. Tem um time só que joga por 2 resultados, que é o Inter. O Inter joga pelo empate com gols e pela vitória. O Fluminense não. O Fluminense joga pela vitória. Se der empate